1 Samuel, aleluia, capítulo de número 16, somente lá o versículo de número 7, aleluia. Todo mundo achou, igreja? Amém. Amém. Quem não achou, diga: espere por mim. Espere por mim. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, aleluia, capítulo 16, verso de número 7, diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua altura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém, igreja? Glória a Deus. Como seu assento e dá um grito de vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite, mais uma vez, com a graça do Senhor, quero agradecer aos pastores aqui. Só tem que decorar o nome do pastor aqui. Glória Tá a bom, Deus. Ivernei, Evan, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Mas eu quero agradecer aqui, nossos pastores aqui, sempre pela confiança, porque meus irmãos, eu falo de corpo, alma e espírito. A minha paixão é pregar a palavra do Senhor. A minha paixão é falar de Jesus, pregar sobre Ele, falar que Ele cura, falar que Ele salva, falar que Ele liberta. Aqui, se for para pregar todo dia, eu venho, preparo em casa, chego aqui, porque esse é o nosso objetivo: estudar a palavra do Senhor, para quando Deus precisar de mim, de você, nós estamos engatilhados, sempre preparados, meus irmãos, para fazer a obra do Senhor. E aqui eu agradeço mais uma vez a minha oportunidade aqui nesta noite, e creio, meus irmãos, que Deus não nos reuniu aqui à toa. Deus, Ele sempre tem uma palavra para o meu e teu coração, e eu creio que através dessa palavra Deus vai falar contigo. É assim que quando eu estava estudando a palavra, Deus também falou comigo através dessa palavra, e Ele falou muito forte, meus irmãos, comigo, porque muitas vezes nesta caminhada nós passamos sim por muitas tribulações, nós passamos por levante, por pessoas que muitas vezes é enviado por Satanás. Ele vem e quer nos desanimar, quer nos destruir, quer nos colocar lá embaixo, mas o Senhor, Ele sempre nos dá uma palavra para nos levantar. Deus sempre Ele dá uma palavra dizendo para mim e para você que quando Ele escolhe, Ele não erra. Deus não erra o alvo. Quando Deus chama, quando Deus escolhe, Ele nunca erra. Deus, quando Ele quer fazer, meus irmãos, Ele não erra o endereço, Ele não erra a tua casa. Independente, muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos aqui, moramos na rua, muitas vezes fazemos pedido, Mercado Livre, Shopee, aonde for, muitas vezes ficam procurando a casa, onde é? Eu não estou vendo, está em frente da tua casa, mas não consegue achar. Mas o nosso Deus, Ele nunca erra. Deus, Ele sempre sabe o teu endereço, aonde você está, aonde você mora e aquilo que você precisa. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nome Meus irmãos, do Senhor. nós estamos aqui diante de um livro muito conhecido. Quando nós falamos de Samuel, nós já lembramos de Ana, Eucana, Penina. Quando nós falamos de Samuel, nós temos aqui um propósito do Senhor. O cenário aqui, meus irmãos, no capítulo 1 do livro de 1 Samuel, ele começa com 3 pessoas: o casal Eucana e Ana, e a sua serva Penina. A Bíblia, meus irmãos, ela é clara dizendo que Ana era estéril, Ana não podia gerar filhos. E nós vemos, meus irmãos, que a alegria de Ana era dar um filho para o seu marido, dar um filho para o seu esposo, mas ela não tinha condição, porque a Bíblia diz que o próprio Deus fechou a madre de Ana. Quando nós analisamos aqui essa passagem bíblica, meus irmãos, quando dizendo que Ana era estéril e Penina era uma serva fértil, a Bíblia diz que a cultura naquele tempo, meus irmãos, era simples. Eles pegavam a serva e coabitavam com seu esposo.
E fazendo esse tipo de coisa, meus irmãos, era a mesma coisa de ser filho de Ana. E Ana tomou a decisão de fazer isso, meus irmãos. Ela entrega a sua serva ao seu esposo. E ali, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que ela começa a gerar filhos. E quando ela começa a gerar, meus irmãos, a Bíblia diz que houve uma grande confusão, uma grande crise dentro da casa de Eucana. Meus irmãos, a Bíblia diz aqui que nós observamos que o propósito de Deus nunca foi gerar briga, nunca foi gerar confusão dentro da casa de Ana. Nós observamos aqui, meus irmãos, que o grande propósito do Senhor não era gerar confusão dentro da casa, não era gerar intriga dentro da casa. O grande propósito de Deus, o foco de Deus, era Siló. Porque lá em Siló, meus irmãos, aonde o povo, todos os anos, tinha que se reunir, levava o seu sacrifício, levava a sua oferta até a casa do Senhor. Lá era o propósito, lá era o foco de Deus. Para quem conhece aqui a história, meus irmãos, ela é muito bem conhecida, porque lá em Siló, a Bíblia diz que tinha a família do sacerdote e profeta Eli. A Bíblia diz, meus irmãos, que lá já estava tudo corrompido. Lá Ofni e Finéias, ele usurpava a oferta do Senhor, usurpavam o sacrifício que o povo trazia à casa de Deus. E nesse momento a Bíblia vai dizer que os povos que estavam na presença do Senhor, os levitas, começaram a passar fome, pastor, porque o povo já não trazia mais o sacrifício, não trazia mais a oferta. Por que já não trazia mais? Porque o filho de Eli, que era sacerdote e profeta, não conseguiu segurar a rédea da sua casa, não conseguiu segurar, meus irmãos, a sua família. A Bíblia vai dizer assim, meus irmãos, que esse mesmo Ofni e Finéias, eles não usurpavam o melhor que vinha para a casa de Deus, meus irmãos, eles chegavam e pegavam primeiro, deixavam Deus sem nada. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, aqui, que eles faziam coisas ainda piores do que isso. Dentro do templo da casa do Senhor, eles se aproveitavam do seu poderio, se aproveitavam da sua autoridade para abusar das mulheres dentro do templo do Senhor. E nós temos aqui, meus irmãos, que Deus rejeita a casa de Eli. Nós temos aqui o que eu falei no começo: o propósito não era para causar briga, o propósito não era para causar confusão, porque a Bíblia ela é bem clara para mim e para você que Ana era estéril. Ana precisava de um filho para acabar com a sua tristeza, e Deus precisava de um sacerdote para acabar com a bagunça de Siló. Ana precisava de um filho para se sentir profeta, e Deus precisava de um profeta porque Eli já tinha se desviado. Ana precisava de um filho para se agradar o seu esposo, e Deus precisava de um juiz para julgar a causa do povo. Nós observamos aqui, igreja, Deus ele sempre tem um propósito. Quando Deus ele nos chama, ele não erra quem chama. Aqui nós observamos, meus irmãos, no capítulo aqui que eu acabei de mencionar para a igreja, no 1 Samuel, livro de Samuel, capítulo 16, a Bíblia é bem clara, meus irmãos, que Deus, ele chama esse mesmo Samuel, o filho do milagre, aonde Ana era estéril, e Deus gera esse filho para Ana, mas com um propósito. Aqui a Bíblia vai dizer que o cenário era o mesmo. Deus já tinha rejeitado a igreja, Deus já tinha rejeitado a casa, meus irmãos, de Saul, porque Saul, pedido pelo povo, eleito pelo povo, ele começa a fazer coisas que desagradam ao Senhor. Tudo que era melhor para ele pegava para ele, começou a desobedecer, fazendo o trabalho de sacerdote. Nós temos que entender: rei é rei tem que estar na sua posição. Sacerdote era sacerdote. Tem coisa que o rei pode fazer, o sacerdote não. Mas tem coisa, mesmo o rei sendo poderoso, sendo líder da casa, sendo líder do povo, não pode fazer o trabalho de sacerdote. Aleluia, Senhor Jesus. E aqui a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o cenário era o mesmo neste momento, porque Deus tinha rejeitado a casa de Saul. Quando Deus rejeita a casa de Saul, Deus fala para Samuel: Samuel, por que você está triste? Por que você está desesperado? O povo não rejeitou a você, mas rejeitou a mim. Mas não se preocupa, vai até a casa de Jessé, porque lá eu já tenho o rei de Israel, o homem segundo o meu coração. A Bíblia vai dizer que Samuel se prepara, pega o seu chifre de azeite, pega o seu picoazinho nas costas e sai andando. A Bíblia diz que quando ele vai chegando na cidade, meus irmãos, aonde se residia Jessé, quando eles olham Samuel de longe, que abre a boca e diz: Samuel, tu vem em paz, você vem para a casa.
ela é bem clara para mim e para você. Quando Samuel, ele chega na casa de Jessé, Glória a Deus. quando ele dá a notícia que Deus tinha escolhido um dos filhos de Jessé para ser o novo rei de Israel. Aleluia, glória. A Bíblia diz, meus irmãos, que todo empolgado. Jessé, ele começa a trazer todos os seus filhos. A Bíblia diz que todos emparelhados diante de Samuel. O primeiro a ser apresentado é Eliabe, que era o primogênito da casa, que era o herdeiro de tudo, daquilo que era de Jessé. A Bíblia é bem clara, meus irmãos, que quando Eliabe chega, o profeta Samuel, ele olha para Eliabe e diz: com certeza, esse aqui encantou meus olhos, com certeza ele é o novo rei de Israel. A Bíblia vai dizer que no mesmo instante, Deus ele intervém e dizendo para Samuel: Samuel, não se atente pela aparência, não se atente pela sua altura, porque Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está por fora, mas eu vejo o que está por dentro. Eu começo a ver assim agora, meus irmãos. Eliabe triste, Eliabe desesperado, porque ele era o herdeiro da casa. Se um dos outros filhos se tornasse rei de Israel, ele tem que obedecer e tem que baixar a cabeça frente com o menino mais novo. Mas aqui a Bíblia diz, meus irmãos, todos os filhos de Jessé, ele passa diante de Samuel. Samuel agora com os olhos, meus irmãos, afinados, preparado para a voz do Senhor. E Deus diz no seu coração: Samuel, nenhum desses, todos eles eu rejeitei. Ele é presunçoso. Ele não tem caráter. Ele é egoísta e é soberbo. Nós vemos aqui, meus irmãos, até tinha tipo de rei, até tinha perfil de rei, mas somente não tinha caráter para estar aqui, meus irmãos, para estar adorando em cima do altar, ser o pleno da casa do Senhor. Você pode ser o que você quiser, mas se você não tiver caráter, você é rejeitado por nosso Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. E a Bíblia tem bem claro, meus irmãos, quando Jessé começa a apresentar os seus filhos, ele começa a apresentar os seus filhos todo alegre, porque ele sabia, ele conhecia quem era Samuel, sabia que Samuel não errava. Samuel, quando chegava, quando ele apontava o dedo, Deus assinava embaixo, mas ele olha para todos os filhos, e quando ele diz assim, meus irmãos, dessa apresentação, meu pastor, eu começo a analisar, a conjecturar agora, com toda a alegria, ali Jessé dizendo: esse aqui é Eliabe, esse aqui é o meu filho, ele é forte, ele é alto, olha o tamanho do braço dele, olha o tamanho dele, é homem de batalha, homem de guerra. Dá uma olhada agora, esse aqui é Abinadab, ele é o segundo, ele só não tem a força do irmão, mas ele também é homem guerreiro, homem de batalha. Agora vem Samar, esse aqui não tem a força dos dois, mas também é um guerreiro, é poderoso, pode levantar, porque ele tem poder, ele pode fazer aquilo que você não pode. Mas aqui, meus irmãos, Deus dizendo no coração de Samuel, dizendo: Samuel, eu rejeitei a todos, pergunta se tem mais alguém. Glória a Deus. Glória a Deus, E aleluia. aqui, igreja, nós temos o desprezo que Davi tinha dentro de casa. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que passou todos os 7, todos eles foram apresentados diante de Samuel. Mas quando chegou a vez do menino que estava no pasto, a Bíblia diz que Jessé abriu a boca para o próprio pai, disse no filho, dizendo: tem mais um, é um caçula, ele está lá no pasto. Presta bem atenção, foi mal apresentado, foi desprezado, porque o pai sabia que não tinha, meus irmãos, estrutura física, não tinha perfil para ser um rei. Mas a Bíblia diz que Deus fala: não dele vir aqui, porque enquanto este menino não chegar, ninguém sentará à mesa para comer. Nós entendemos, meus irmãos, aleluia. Aleluia! Nós entendemos que Deus, quando Ele fala, quando Ele escolhe, quando Ele chama, Deus ele não erra. Porque, meus irmãos, eu começo agora a analisar como que estava dentro da casa, todos eles, tudo alinhado,
Você já imaginou o olho de quem estava dentro da casa, tanto do pai, tanto dos irmãos? A Bíblia diz que ali Davi é ungido, o novo rei de Israel. E a Bíblia diz, meus irmãos, e eu provo que Deus, quando Ele chama, quando Ele escolhe, Ele não erra, Ele não é um alvo. Deus, Ele é certeiro, Deus, Ele é 100%, não tem dúvida. Quando Deus fala, é aqui nós entendemos, e Deus prova, meus irmãos. Você lembra, pastores, que quando o povo de Israel estava diante da batalha, Glória a Deus. você lembra quando esse povo estava 40 dias na frente da batalha? A Bíblia diz que todos os dias um gigante chamado Golias, todos os dias ele descia, porque a Bíblia diz que estava entre dois vales, um de um lado, outro do outro. Todo dia o gigante fazia questão de descer, fazia questão de chegar, olhar para o povo de Israel lá em cima e dizer: desce, eu quero somente um, pode vir somente um para me afrontar, para me desafiar. Se vocês conseguirem me derrotar, todos os filisteus serão derrotados. Vocês podem tomar todos os espólios. A Bíblia diz que 40 dias, e a Bíblia é bem clara, todos os filhos de Jessé estavam na batalha. Todos os filhos de Jessé se acovardando diante do desafio, diante da humilhação. Mas a Bíblia vai dizer, igreja, que o menino que foi escolhido somente para levar mantimento para os irmãos e não se intrometer na batalha. A Bíblia diz que ele ali, meus irmãos, conversando e dizendo sobre o mantimento que tinha trazido. A Bíblia diz que ele escuta o desafio, ele escuta, meus irmãos, a humilhação. Na mesma hora, o Senhor esquentou. Na mesma hora, o Espírito Santo toma Davi, e Davi desce na batalha. E Davi, naquele momento, enquanto o exército inteiro estava sendo humilhado, enquanto o exército inteiro estava sendo, meus irmãos, desafiado, o menino que levava mantimento na batalha foi o que desceu para enfrentar aqueles que todo mundo tinha medo, todo mundo acreditava. O menino que foi desprezado pela família dentro de casa, foi ele que desceu para enfrentar o gigante Golias. Eu venho aqui, meus irmãos, na autoridade de Jesus, para dizer para você, nessa noite, que quando Deus te chamou para vir para essa obra, quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, Ele não errou, alvo. Quando Ele te chamou, Ele não errou, porque Deus tem propósito para a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Senhor Jesus, aleluia. O diabo sabe quem tem propósito. Glorifica. Porque, meus irmãos, o que mais acredita em Deus é Satanás. Quando sai uma revelação do céu, o que mais acredita é o diabo. Ele é o que mais acredita, porque ele sabe que quando é Deus que está falando. Ele sabe que o que foi falado aqui hoje não é palavra de céu. Deus não é homem para acreditar. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai confirmar. É assim nosso Deus, é assim que Ele trata eu e você. E aqui nós observamos, meus irmãos, que quando todo mundo estava dentro da casa, todo mundo, quando o Samuel foi até Davi, todo mundo olhou, meus irmãos, viu alguém sem futuro. Todo mundo olhou dentro da casa, viu alguém que não tinha perfil nenhum, não tinha perfil de rei, não tinha jeito de rei, não tinha nem corpo para colocar a armadura para lutar numa batalha. Você já imaginou todo mundo olhando aquilo lá e dizendo: será que é isso mesmo? Ah, eu acho que Deus errou algo, eu acho que Deus errou a cabeça era minha, e o outro dizendo era minha, e o outro dizendo era minha. Todo mundo viu, meus irmãos, dentro da casa, o franzino chegando, sem futuro. Mas enquanto todo mundo viu o franzino sem futuro, Deus viu o novo rei de Israel. Eu quero dizer para você, não interessa como que o mundo te vê, o que interessa é como que Deus te vê. Não interessa, porque o mundo lá fora, quando ele olha para mim, para você, ele sabe, meus irmãos, que ele olha e fala sem futuro nenhum. Mas Deus está dizendo: eu tenho um novo rei, um novo rei. E essa não presta atenção no que o diabo fala lá fora, mas presta atenção no que a palavra fala de você. Glória a Deus, aleluia. Tu és fiel, Senhor.
Senhor. Tu és poderoso. Glória a Deus. Glória. A Bíblia diz, meus irmãos, Deus ele não é, ele é especialista. Porque Deus ele sonda diretamente o meu e o teu coração. Eu falo para você dentro da palavra do Senhor. Glória a Deus. O que eu posso pegar com base bíblica. E o que eu estou pegando aqui quando eu falo que Deus ele não erra. Você lembra, pastores? Lucas capítulo 5. Quando a Bíblia vai dizer que Mateus Levi estava lá na coletoria. Nós sabemos, meus irmãos, que isso aí era chamado de publicano. Nós sabemos que essa profissão, coletor de impostos para Roma, não era muito bem-vinda entre os judeus. Todo mundo olhava ali para Mateus dentro da coletoria, tinha ele como ladrão. Tinha ali, meus irmãos, Mateus, desprezavam ele, o próprio irmão, o próprio judeu. Porque muitas vezes, meus irmãos, esses mesmos homens, eles apertavam um pouquinho a mais. O que era estipulado, eles cobravam um pouquinho a mais. E nós também podemos observar ali Zaqueu, lá no Lucas 19. Ali era o chefão da quadrilha. Ali era o que comandava tudo. A Bíblia diz que ele era o que comandava lá de cima. Pode roubar aqui embaixo que eu enriquecer aqui em cima. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que esse mesmo Mateus, a Bíblia diz que ele sentava e quando todo mundo passava, por ele ali os próprios irmãos de fé olhavam para ele lá, via ele, tinha ele como ladrão, mas quando Jesus passou, Jesus olhou para Mateus, e quando ele olha para Mateus, ele diz, aqui não é um ladrão, é um grande evangelista, é um grande apóstolo. A Bíblia vai dizer que no mesmo dia, quando Mateus ele levanta da coletoria, no chamado de Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele sai, à noite Jesus é convidado para um jantar, e Jesus estava jantando na casa de quem? Do próprio Mateus. Mateus já não estava mais sozinho lá na coletoria. Mateus já não estava mais sozinho, mas ele estava junto com os outros coletores de impostos, junto com o publicano, junto com o meu Deus do céu, junto com os pecadores. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando ele levanta da coletoria, ele já sai fazendo a obra. Ele sai dizendo, Jesus ele me chamou, Jesus ele me libertou. Vamos lá em casa, porque o encontro hoje com Jesus é em casa. Quem quiser ser curado, quem quiser ser liberto, vem comigo. Aleluia, Pai. Glória. Glória a Deus. Lembra de Zaqueu? Oh, Deus poderoso. A Bíblia diz que os irmãos esse é o cenário. A Bíblia diz que uma grande multidão estava aglomerada por causa da fama de Jesus, o nosso mestre. E todo mundo aglomerado. A fama de Jesus já estava muito grande na cidade. E Zaqueu, a Bíblia diz que pequena estatura, não conseguia ver Jesus. E quando ele vê a multidão se aglomerando, Jesus está vindo na curiosidade. A Bíblia diz, como ele não conseguia enxergar de baixo, ele olhou e falou, vou subir. A Bíblia diz, meus irmãos, que para ver Jesus, a Bíblia diz que ele sobe no pé de figueira brava, lá ele consegue enxergar Jesus, mas a Bíblia diz que quando ele sobe no pé de figueira, Jesus já estava debaixo do pé de figueira e dizendo, Zaqueu, desce, porque hoje eu convém comer na tua casa. Meus irmãos, eu quero que você preste atenção nesse detalhe, como que o meu Jesus é. A Bíblia diz que a curiosidade, o desejo entrou no coração de Zaqueu. Zaqueu, para ver Jesus, teve que subir no pé de figueira. Mas quando o desejo entrou no coração de Zaqueu, Jesus já viu ele lá no meio da multidão. Eu tenho aqui, meus irmãos, agora conjecturar para você, porque às vezes ali, Zaqueu tentando romper a multidão, não conseguia. Neste momento, o desejo de ver Jesus lá no meio da multidão, Jesus já tinha visto, não Zaqueu por fora, mas o desejo que estava dentro do coração de Zaqueu. Quando Zaqueu subiu, Jesus chegou. Mas nós entendemos, quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, já tinha alguém reunido, alguém que estava precisando de libertação. Zaqueu, no mesmo instante, abriu a boca e disse, Senhor, se eu roubei, se eu fiz alguma coisa e não agrada o povo, eu devolverei 4 vezes mais. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia. E nessa noite, eu quero finalizar aqui, dizendo para mim e para você, a palavra é bem clara, não se atende pela aparência, porque Deus não vê como eu vejo, Deus não vê como você vê. Nós temos que prestar muita atenção e julgar as pessoas. A igreja tem que estar preparada para entrar as pessoas nesse lugar, porque muitas vezes, meus irmãos, nós estamos rodeados de gente, meus irmãos, que não está na presença do Senhor, fazendo tudo aquilo que não presta. Mas nós observamos, muitas vezes nós já passamos aqui, nós temos, meus irmãos, traficante, mas eu olho como traficante, mas Deus não, Deus olha como um futuro pastor. Eu olho muitas vezes um usuário, mas Deus olha como um grande evangelista. Muitas vezes eu olho e vejo como um alcoólatra, deitado na beira da rua, muitas vezes cheirando mal, mas eu olho, não pode julgar, porque eu estou vendo, muitas vezes Deus está vendo, é um grande presbítero da casa do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, nós andamos aí, vendo, meus irmãos, as mulheres, para lá e para cá, só na bagunça, e muitas vezes nós queremos julgar, é prostituta. Toma cuidado, que muitas vezes você está vendo como prostituta, mas você está vendo como uma grande missionária. Então, não julgue pelo que você está vendo, entrega na mão do Senhor, porque Deus não deixa o que está escuro, Deus coloca em clara. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus amado. Para encerrar, Oh, Deus. nós não devemos se preocupar, porque a Bíblia diz, pastor, Grandão da Galileia. quem faz é o Senhor. É. Nós devemos receber, independente de quem seja. Se é conhecido por quê? Muitas vezes no bairro que nós moramos, conhecemos todo mundo. Eu aqui eu não conheço muita gente. Conheço muito pouco meus vizinhos. Mas, meus irmãos, eu sempre, bom dia, tudo bem? Eu trato com respeito. Porque, meus irmãos, o que eu vejo não é o que Deus vê. A palavra de Deus é bem clara. Muitas vezes eu olho para dentro daquele rancho, no bairro, fico olhando, meus irmãos, ali aquela música, e o Espírito Santo falando bem claro. Não julga porque outrora você estava lá. Do mesmo jeito que eu te arranquei de lá, eu também posso arrancar de lá. Você só ora. A minha missão na terra é orar. A minha missão é dizer, Senhor, arranca de lá como o Senhor me arrancou. Não é julgar, não é apontar o dedo. Mas meus irmãos aqui, para me finalizar agora, a Bíblia diz, João, capítulo de número 15, a Bíblia é clara, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, o ramo que estando em mim e não der fruto ele corta, mas aquele que dá fruto ele poda. Cortar é diferente de podar, porque podar você está limpando, que é para não perder a força, é para o gado se levantar mais, se fortalecer mais, porque o broto que vai nascendo, ele rouba a força do principal, mas o cortar é diferente. Cortar é galinho seco, é o fofoqueiro, o intrideiro, o que gosta de causar descomunhão no meio dos irmãos. Esse é o que Jesus corta. É por isso que eu e você não devemos julgar, porque a palavra de Deus diz, aquele que estiver no meio e não estiver dando fruto, o próprio Deus ele corta. Eu quero aqui nessa noite dizer, se preocupe em fazer a obra, se preocupa se você louva, se preocupe em dar o teu melhor, se você pega, procure dar o teu melhor, se você, meus irmãos, é missionário, pastor, presbítero, diácono, faz o